Gente, seguinte, bom dia, satisfação enorme estarmos aqui em sintonia no propósito de avançarmos com o nosso conteúdo trimestral, fazendo uso agora de um elemento a mais, que na verdade esse elemento tem por objetivo otimizar, maximizar todo o processo de aprendizagem, nosso bate-papo. A nossa sintonia vai ficar ainda mais intensa e a clareza das informações a partir do momento que a gente possa fazer uso desses registros, beleza? Então, na verdade, o tema da aula de hoje, matrizes energéticas mundiais. Cabe ressaltar, antes de mais nada, que estamos falando sobre algo que é de suma importância. Do ponto de vista da lógica, da dinâmica do capital, poucas situações, poucos assuntos, poucos temas ganhariam maior notoriedade. Por quê? Países sonham em ser grandes, sonham em ser respeitados, sonham em conseguir representatividade, legitimidade no cenário internacional. Para tanto, precisam elevar seu PIB. Elevam seu PIB quando fazem uso de um expressivo parque industrial. Para terem um parque industrial consistente, a indústria precisa de oxigênio. E o oxigênio da indústria tem o nome de energia. Portanto, estamos falando de algo de suma relevância no cenário global e que muito preocupa os líderes mundiais. Show de bola! Tentar acelerei aqui no intuito de já colocar algumas anotaçõezinhas. Geralmente a gente bate um papo, depois a gente faz os registros e invertir a ordem no intuito da gente acelerar. Quando falamos sobre matrizes energéticas, antes de tudo, precisamos enquadrá-las, entender de que maneira elas podem ser observadas. E dois grandes grupos surgem. As matrizes vistas como clássicas ou tradicionais, aquelas que já são usadas há mais tempo, mas ganharam um corpo, uma evidência, uma visibilidade maior, sobretudo a partir da Revolução Industrial, século XVIII. E teríamos também as matrizes vistas como as alternativas. Essas começaram a ganhar evidência a partir da década de 70, mais precisamente 1972, Conferência de Estocolmo, Suécia. Se a gente para analisar, a primeira grande conferência mundial para tratar de assuntos ambientais, o homem se relaciona com o meio, mas essa relação essa simbiose precisa ser de forma respeitosa. Se eu não respeito os limites impostos pela natureza, automaticamente eu pago um preço. A médio ou a longo prazos, esse preço é muito elevado. E diante dessa percepção, houve também a capacidade do homem identificar que retirar do meio elementos de uma forma desrespeitosa ou alavancar seu crescimento urbano e industrial, fazendo uso de recursos que automaticamente agrediriam a natureza, seriam elementos a serem revisados. Diante disso, novas matrizes ganham corpo e evidência, grandes estudos são direcionados para novos recursos energéticos, dando visibilidade às chamadas matrizes alternativas. Nós também poderíamos perceber que a literatura contempla outras nomenclaturas, as matrizes vistas como renováveis, as matrizes vistas como não renováveis, e cabe ressaltar que todas as matrizes, de certa forma, sob uma ótica, são renováveis. Então, por que esse nome, Esteves? Na verdade, a gente para analisar e concebe uma matriz vista como renovável quando ela se renova num intervalo de tempo, um intervalo temporal em que o homem perceba. Aquelas em que a renovação ocorra num prazo absurdamente elevado, superando essa escala humana, o homem não vê, ela já ganharia conotação de matriz não renovável. Beleza? Vamos avançar e vamos tentar ir de encontro à análise mais pormenorizada das principais matrizes energéticas, iniciando o nosso bate-papo
pela questão da hulha, estamos falando do carvão. Carvão, beleza, estrelas, aquele que eventualmente meu pai compra em casa e joga na churrasqueira. Puxa, não. Aquele seria um carvão vegetal, estamos falando de carvão mineral. Aquele carvão que nós usamos na churrasqueira, ele tem um baixo poder calorífero. Então, amolece a carne lentamente. Se eu colocar esse carvão, também posso fazer um churrasco, claro, mas facilmente vocês vão perceber que a carne irá amolecer, a grelha irá amolecer, os tijolos da churrasqueira deixarão de existir e parte do braço de vocês também vai virar saudade, em decorrência do elevado poder calorífero. Mas ele tem um nível de apodrecimento, envelhecimento, que acontece em subsuperfície, abaixo do solo. Pouca quantidade de oxigênio atuando. Perde-se a água, elimina-se a hidratação dessa estrutura vegetal, mas automaticamente você vai elevando o nível de pureza, o teor de carbono, dando a esse carvão uma conotação mineral. Grau de pureza elevado, maior poder calorífero. Se inicia com a turfa, basicamente mais de 80% da estrutura do carvão é composta por água. Nós estamos falando de algo que não permite a utilização para fins industriais. Ótimo, avançamos e chegamos ao segundo estágio, a lignita, percentuais na faixa de 70% de água. Não há possibilidade nenhuma de produzirmos calor, direcionarmos esse tipo de carvão para ramos ou ramificações industriais, tendo um percentual de pureza da faixa de 30%. O tempo passa, o tempo voa e chegamos ao terceiro nível de evolução. Nível esse que atende pelo nome de hulha. Hulha, puxa vida, Esteves, eu já me deparei com outros termos, outras nomenclaturas. Essas nomenclaturas estariam corretas? Sim, desde que a gente esteja usando as expressões xisto, xisto betuminoso, simplesmente betume, coque, coque industrial. O Brasil possui essa fonte, esse tipo de carvão que já passa no terceiro nível a ser passível ser utilizado para fins industriais? Sim. Sul do Brasil, principalmente o estado do Paraná, tem importantes regiões onde normalmente abastece a indústria nacional. Mas, se tivéssemos a possibilidade de buscar um carvão mais nobre, um carvão que já consegue ter níveis de pureza superiores a 80%, estaríamos chegando ao antracito. O Brasil possui relevantes jazidas de antracito? Não. Portanto, precisando desse tipo de carvão mais puro, mais nobre, de elevado poder calorífero, ele importa de algumas áreas do mundo. Ucrânia, Alemanha são algumas áreas que normalmente nos concedem essa categoria de carvão. Por terem um poder calorífero elevado, geralmente são aqueles utilizados ou direcionados para indústrias como ramos industriais atrelados à siderurgia, metalurgia e coisas do gênero. A grafita já chega no patamar superior a 95% de pureza. Nós não temos no Brasil e tampouco no mundo grandes jazidas de grafita passíveis de serem exploradas. Existem jazidas sim, mas às vezes você percebe que a jazida, a concentração é pequena ou as áreas são muito profundas, inviabilizando a exploração. Então 100% de carbono. Aí estaríamos falando de carbono na sua forma pura, carbono na sua forma cristalina e teríamos o diamante. Ninguém vai usar diamante em decorrência de ser muito nobre, muito caro para produzir calor. Quando eu estabeleço uma ponte entre a hulha e o petróleo, eu perceberia alguns aspectos bastante peculiares e que merecem ser ressaltados. O poder calorífero do petróleo é superior ao carvão. Nós observaríamos um uso bastante diversificado. Hoje, pela manhã, quando vocês acordaram, vocês perceberam facilmente a necessidade de escovarem os dentes. Ótimo, usaram pasta de dente. Ali existia petróleo. Sentei à mesa para lanchar, peguei uma margarinazinha,
estou passando a margarinazinha no pão e fui dar uma olhadinha na embalagem. Olhei lá, composição olivinas. Olivinas, uma alusão, um derivado do petróleo. Estou consumindo petróleo, Esteves? Sim, estamos numa determinada ramificação, mas essa matriz foi necessária. Estamos escrevendo agora parte do que você está falando, Esteves. A caneta é esferográfica, ela usa tinta. Essa tinta só foi produzida a partir do momento que eu percebesse o petróleo. Show de bola. Então o uso é muito diversificado. Menor nível de poluição, agride muito, mas agride menos do que o carvão agredia e agride ainda hoje. E o transporte facilitado, por quê? Porque é mais fácil transportar qualquer elemento na forma líquida do que na forma sólida. Então existem vários aspectos que merecem ser ressaltados. Avançamos e nos deparamos com o gás. Gás. Que tipo de gás? Vamos fazer uma subdivisãozinha. Biogás, captação do gás metano. Normalmente, alguns ambientes produzem esse gás. Sempre que eu tenha matéria orgânica em elevado nível de apodrecimento, esse apodrecimento produz um gás. Esse gás é o gás metano. Então, se eu pego chiqueiros de porcos, fezes, estágio avançado de apodrecimento, vão produzir esse gás metano. Se eu pego aterros sanitários, lixões, eu também vou perceber matéria orgânica em alto estágio de apodrecimento, estaremos também percebendo a produção de metano. Se eu quiser instalar um equipamento que atende para o nome de biogestor, para captar esse gás metano, é um processo anaeróbio, retirei esse gás, eu posso dar a ele finalidades que se convertam em capital? Sim. Eu vou perceber que esse biogás ele pode ser facilmente direcionado para a eletrificação de áreas rurais, alguns ramos industriais, facilmente na geração de energia. Então, é um gás que se converte em lucro. Eu também percebo que a captação desse gás metano através dos biogestores gera um líquido, que atende para o nome de biofertilizantes, fertilizantes naturais, que podem ser facilmente direcionados para o espaço rural, a fim de devolver ao solo elementos que foram retirados. Vou fazer com que esse solo se torne mais rico em nutrientes, e essa riqueza, esse maior grau de esse adensamento de sais minerais vão se converter em maior produtividade. Beleza? Tem um outro gás, o gás natural. Gás esse que existe facilmente em qualquer área onde eu perceba o petróleo. Então, extrair o petróleo, em outrora se queimava um gás para evitar explosões. Hoje, mecanismos existem que permitem facilmente a captação do gás no mesmo momento em que eu vou estar extraindo petróleo de regiões específicas. Esse gás natural vinculado ao petróleo, ele notadamente se converte em dois outros elementos. O GLP, o gás liquefeito de petróleo, o gás de cozinha, normalmente comercializado em regiões metropolitanas do Brasil através de botijões de gás. E eu tenho gás natural veicular, o chamado GNV, que permite o deslocamento de veículos automotores. Show de bola! Percebemos avançando uma outra matriz energética. Matriz essa que atende o nome de energia elétrica. Energia elétrica que pode ser obtida através de mecanismos, métodos, procedimentos bastante peculiares. Vamos começar o nosso bate-papo através da obtenção fazendo uso de recursos hídricos ou as chamadas represas hidrelétricas. Qual é o princípio básico? Vou tentar fazer aqui rapidamente um esqueminha para tentar materializar esse procedimento. Eu tenho um curso fluvial e eu tenho uma represa. Essa represa vai ter comportas. Eu vou represar a água do rio. Represei, alaguei vastas porções territoriais. Estamos falando de impactos, porque se eu construo uma represa numa área onde exista um rio, esse rio vai ganhar volume, vai alagar vastas porções, fazendo com que espécies de flora e fauna sejam
eliminadas. Diminuo a biodiversidade. Altero sensivelmente os níveis de pluviosidade na região. Passa a chover mais a montante e menos a jusante. Mais antes da represa e menos depois da represa. Altero sensivelmente a questão também do número de espécies no que diz respeito à fauna, porque muitas são as espécies de peixe que precisam migrar para períodos de desova em pontos específicos do rio. Agora, esses pontos encontram esses obstáculos. Ótimo, eu precisei retirar comunidades ribeirinhas, estamos falando de prejuízos à parcela específica de seres que residam naquela porção territorial. Então, impactos naturais, impactos sociais, temos alterações nos níveis de pluviosidade, são N prejuízos, mas nós estamos falando de um rio que vai atravessando essa comporta, mover hélices, fazendo com que esse movimento, através de geradores, possa permitir a conversão de energia mecânica em energia elétrica. Ótimo, é 1 kW barato, porque eu estou trabalhando em cima de uma matriz que existe naturalmente no meio. A água vai se converter em energia, mas eu produzo essa energia num ponto onde exista o rio. E por vezes eu vou perceber que a área onde exista a cidade, ela vai ficar muito distante da área onde a energia foi produzida. Então eu vou precisar construir múltiplas torres de transmissão para fazer com que a energia que foi produzida num ponto chegue a um outro, e esse outro muitas das vezes chega em pontos absurdamente distantes da área de produção. É 1 kW barato, mas que pode ser encarecido em decorrência de situações específicas. Poucos países no mundo conseguem atingir a cifra que eu vou dar agora. Mais de 80% da energia elétrica obtida no Brasil advém dos recursos hídricos. Por quê? Assim como o Brasil, China e alguns países da comunidade dos Estados Independentes, a CEI, atingem esses patamares, porque exigências precisam ser atendidas. Os rios precisam ser volumosos, caudalosos, terem velocidade, queda e perenes, não secam em nenhum momento do ano. Poucas áreas do globo atingem essas exigências, atendem a esses pré-requisitos. Show de bola, avançamos e vamos nos deparar agora com as termoelétricas. Termoelétricas ou termoelétricas. Eu uso calor para a geração de energia. Então eu tenho uma usina termoelétrica que automaticamente me dá garantia, me dá confiabilidade, porque o homem volta a ter comando da situação. Ótima observação. Eu não dependo das chuvas, que é maravilhoso, mas eu dependo de algo oriundo da natureza. Aqui não. O homem vai utilizar derivados de petróleo, o homem vai usar carvão em usinas específicas para gerar calor e, a partir da produção desse calor, obter energia. Eu tenho controle, eu tenho domínio, mas eu estou produzindo uma energia muito cara, muito onerosa, muito dispendiosa, portanto, 1 kW mais elevado é percebido. Gera resíduos esses que são lançados na atmosfera e contribuem para N problemas ambientais. Por exemplo, a questão da intensificação do efeito estufa seria um bom exemplo. Vamos avançar e vamos... vale a pena ressaltar que usina termoelétrica, cidade. A usina termoelétrica fica no seio de uma cidade, eliminando isso aqui. Então, se eu tenho 1 kW que é mais caro, eu posso atenuar esse fato de ser mais caro, aproximando a área de consumo à área de produção. Então, essas centrais de transmissão, normalmente elas podem ser minimizadas ou eliminadas. Eu tenho a questão das usinas nucleares, fissão nuclear, urânio enriquecido. O Brasil tem grandes jazidas de urânio? Sim.
O Brasil tem tecnologia de enriquecimento do urânio? Não. Em decorrência disso, precisa fazer uso da importação de mecanismos que permitam a utilização do urânio para a geração de energia. Um convênio firmado com a Alemanha, através da empresa que atendia pelo nome de White Westinghouse, na década de 70. Na verdade, essa empresa, hoje ela é norte-americana e outrora capital misto. Hoje norte-americana. Mas eu vou adquirir o seu urânio, enriqueço e te devolvo. Beleza, enriquecido, ele se torna passível de ser utilizado para a geração de energia elétrica. Ótimo, o homem mais uma vez tem um controle. Cabe ressaltar que estudos bastante recentes, estudos bastante atuais, demonstram que algo em torno de 3,5 a 3,7 é o percentual de energia elétrica no Brasil que advém da matriz nuclear. É, portanto, um patamar muito simbólico. Temos Angra 1, temos Angra 2, temos Angra 3, que é conhecida no mundo como usina vagalume, funciona durante 6 meses, durante 6 meses ela fica fechada para manutenção, mas estamos caminhando com o nosso processo de produção de energia com base no enriquecimento de urânio. E segurança questionável. Temos a questão dos riscos de vazamento, temos a questão do o que fazer com os resíduos radioativos. Existe um momento em que o urânio ele continua radioativo, mas não é passível de produzir energia elétrica. Precisa ser descartado. Descartado como? No meio? Não. O homem não sabe o que fazer com os rejeitos radioativos. Eco 92, segunda grande conferência mundial para assuntos ambientais. O mundo trouxe à tona uma questão. Nós, países centrais, gostaríamos de fazer uma proposta a vocês, países em vias de desenvolvimento. Se vocês aceitarem colocar embaixo da plataforma, no subsolo da plataforma continental de vocês, 200 milhas a partir da linha de costa. Pega a praia, 200 milhas. Plataforma continental. Abaixo desse fundo oceânico, se vocês aceitassem que nós enterrássemos os nossos rejeitos radioativos nessa região, containers, dentro desses containers, estruturas tonéis de aço, revestidos com concreto, tonéis de aço, urânio enriquecido, isolei o tonel, coloquei o tonel dentro de containers totalmente preenchidos com concreto. Vamos pegar toda essa estrutura e colocar embaixo da plataforma continental de vocês. Se vocês aceitarem isso, a gente vai amortizar, amenizar, atenuar parte dos dívidas externos de vocês. Bahia de Tóquio, década de 80, Japão fez isso. Alguns institutos de oceanografia começaram a identificar espécies marinhas que jamais haviam sido catalogadas, numa nítida demonstração de que vazamentos estariam acontecendo. Não deu certo no Japão, daria certo no Brasil? Questionável. Portanto, não foi aceito e esse dilema ainda persiste. O que fazer com os rejeitos radioativos? Então, fechamos a questão da energia elétrica obtida a partir de procedimentos nucleares, ou seja, fissão nuclear. Vamos partir para o item 3? Vamos. Item esse que vai de encontro à questão das matrizes energéticas alternativas. Cabe ressaltar que duas características são elementares, são menos impactantes ao meio. Eu falei menos, eu não falei que não agridem o meio. Agridem, mas agridem de forma mais tênue, mais branda, e são mais baratas. Poderíamos citar facilmente vários exemplos de matrizes que se enquadrariam nessa categoria. Temos aí fotovoltaica, solar. Poucos países do mundo, ninguém consegue ter um nível de radiação solar maior do que o Brasil. Portanto, seria o país que deveria liderar a produção mundial de energia a partir do princípio fotovoltaico. É isso que acontece? Não, não é isso que acontece. O patamar, o nível, os níveis, eles ficam numa faixa de 1 ponto alguma coisa, 2 ponto alguma coisa, 1.8 a 2.1,
são níveis irrisórios. O Brasil produz bem pouca energia a partir do princípio fotovoltaico, perto do seu potencial. Isso é lastimável porque é uma matriz que apresenta N vantagens e poucas informações poderiam ser associadas com problemáticas ou que merecessem maior análise. Se a gente para analisar, talvez o único aspecto que merecesse uma ressalva é que o custo de implantação do procedimento ainda é considerado elevado, mas que facilmente se dilui com um intervalo maior de uso, maior de tempo no que diz respeito ao uso. O governo agora tem começado a criar mecanismos que, de certa forma, em vez de instigar, mitigam, amenizam os investimentos, no sentido de querer sobretaxar, no sentido de querer criar impostos para aqueles que façam uso de equipamentos utilizando a energia oriunda do sol. Energia eólica, essa o Brasil já começa a caminhar a passos um pouquinho mais largos. Os estudos demonstram que a produção de energia a partir do vento já começa a ganhar patamares da faixa de 9,5% dentro da matriz de todos os recursos energéticos produzidos ou utilizados pelo Brasil. Então, se a fotovoltaica é irrisória, a energia eólica já começa a ganhar um certo destaque e precisamos ressaltar que, no Brasil, a região Nordeste é aquela que mais ganha visibilidade. Decorrência dos ventos contínuos, um vasto litoral, áreas muito livres e que facilitariam esse deslocamento do vento. Beleza, mas nem tudo são flores. França, alguns estudos e algumas informações. Implanta um parque eólico. Espécies de aves migram de forma sazonal. E elas não vão mudar o trajeto em decorrência de alguma interferência humana, alguma interferência antrópica. Então essas aves vão de encontro às hélices e se chocam. Perdas de aves, impactos vinculados à questão da fauna. Pessoas começaram a apresentar distúrbios neurológicos, emocionais. Por quê? Porque estavam próximas a parques eólicos. A pergunta persiste. Por quê? Aquele barulho continuamente no seu ouvido, aqueles gigantescos cataventos, girando de forma contínua, dia e noite, estavam trazendo prejuízo à saúde humana. Isso já suscita a possibilidade de não mais construirmos parques eólicos em áreas onde existam um acúmulo, um adensamento, um nível de ocupação mais intenso. Então, áreas mais desprovidas desse acúmulo têm sido utilizadas preferencialmente. Maré motriz, diferença entre a maré alta e a maré baixa. Eu preciso ter uma oscilação de pelo menos 7 metros para que eu possa ter a instalação de equipamentos e esses equipamentos possam se converter em lucro. Algumas áreas do mundo, temos aí o Canadá se destacando, a Holanda, em decorrência de uma grande amplitude entre a maré alta e a maré baixa, e isso também faz com que elementos oriundos da natureza possam se converter na geração de energia. Onda motriz, a onda sendo capaz de gerar energia. Portugal consegue apresentar resultados bastante sistemáticos, bastante consistentes no que diz respeito à obtenção de energia a partir de equipamentos que vão captá-la a partir da dinâmica de incidência das ondas. Geotérmica. Países onde eu tenha uma intensa instabilidade geológica, sismos de forma intensa, próximos a áreas de encontro de diferentes placas tectônicas, onde eu tenho atividade vulcânica intensa, onde eu tenha terremotos intensos ou abalos sísmicos, eu tenho a possibilidade de observar a energia geotérmica sendo obtida. Superfície, não tenho nenhum espaço aqui. Vamos tentar consegui-lo aqui. Os únicos 5 centímetros do quadro que sobraram. Eu tenho a estratosfera. Superfície. Eu tenho fluxo magmático na estratosfera
e por alguma razão, em algum ponto da subsuperfície, eu tenho um lençol freático relativamente próximo a esse ponto de aquecimento, de liberação do calor da estenosfera. Esse vapor aquece o lençol freático vai sendo aquecido, procurar encontrar pontos para liberar esse vapor. Beleza, então cria dutos. Esses dutos atendem para o nome de geysers. Esses geysers eliminam água e vapor de tempo em tempo. Se eu instalo ali equipamentos que vão permitir a captação desse vapor, eu estou gerando energia a partir do princípio geotérmico. A Islândia lidera o ranking mundial de geração de energia a partir desse princípio. Teria aí a questão da biomassa, energia obtida a partir de elementos que podem ser cultivados. Então, a biomassa está diretamente atrelada à prática agrícola. Poderíamos citar aí óleo de dendê, batata doce, milho, beterraba, mas eu gostaria de chamar a atenção para um elemento que diz respeito diretamente à biomassa e que nos deu visibilidade no cenário internacional. Dentro do prisma da biomassa, o Brasil demonstrou ao mundo em fins da década de 70 que conseguia fazer automóveis se deslocarem a partir do álcool. Álcool obtido a partir da cana, a cana de açúcar. Então, é um tipo de biomassa e através desse quadro comparativo eu tento já encaminhar o desfecho do nosso bate-papo. Por quê? Biomassa, energia que é cultivada. Existem várias formas, vários elementos, vários gêneros. Mas o álcool nos remete à biomassa. O álcool pode ser obtido de diferentes maneiras. Nesse propósito, a cana, o milho e o girassol ganham visibilidade. Brasil produz o álcool a partir da cana-de-açúcar. Os Estados Unidos, prioritariamente a partir do milho. A União Europeia e a Rússia, UE, União Europeia, Rússia, através de girassol, beterraba. Produto final, quando ele é obtido a partir da cana, atende o nome de etanol. Milho ou girassol, metanol. Octanagem nos remete a poder calorífero. Octanagem do etanol, elevada. Do metanol, baixa e baixa. Elevada, Esteves. Então, por que meu pai passava uma dificuldade muito grande há um tempo atrás, quando ele tinha um chevetinho, e ele dava o inverno, primeiras horas da manhã, ele ia ligar. Tinha um chevetinho, tinha um escortezinho, ele ia virar esse chevette. E no frio, ficava lá, e nada. Aí ele tinha que ligar o afogador, jogava um pouquinho de gasolina no álcool, aquecia o motor, o combustível, e virava. O carro pegava. E depois ele puxava o afogador para simular a aceleração. Ia lá em casa, se despedia da minha mãe, ia para o trabalho. Se você diz que a octanagem é alta, por que isso acontecia? Combustível de octanagem absurdamente elevada são os derivados do petróleo. Mas o álcool ele é frio. O etanol, o metanol são frios. Por isso precisam de um combustível mais quente. Aí se mistura ali uma quantidade X de gasolina. Mas o nosso álcool, quando comparado ao álcool norte-americano ou europeu ou russo, ele é considerado de uma octanagem elevada. Álcool comparado com álcool, o nosso tem uma octanagem superior. Mas apesar disso, é menor do que o derivado do combustível, do petróleo, gasolina, diesel. Então, se o nosso, num país tropical, já apresentava algum problema, imaginem o de octanagem baixa em países de clima temperado. Então, a qualidade deixa muito a desejar lá. E aqui ainda tem uma qualidade considerada satisfatória. Produtividade alta e baixa. Eu produzo muitos litros em menores áreas ocupadas. Então, se eu pego uma aqui, tá? Quantidade de litros
a partir da cana vai ser alta. Lá eu vou precisar ter áreas ainda maiores para produzir a mesma quantidade de litros. Gastos com insumos. A cana ela é menos vulnerável do que o milho ou o girassol. Então, para tentar amenizar pragas, gasta-se muito no milho, muito no girassol. Então, os gastos com insumos são elevados aqui e baixos com a cana. E o nível de esgotamento das áreas. O que representa isso? O mundo tem passado por um dilema. Precisa de mais energia. Então, vamos produzir mais milho, plantar mais milho e girassol para fins energéticos. Puxa, mas usei tantas áreas para a produção energética que agora faltaram áreas para a produção de alimentos. Então produza mais alimentos, aí faltam áreas para a produção energética. Como equacionar essa situação? Não dá para equacionar. Eu tenho que comprar alguma coisa. Se eu priorizei a questão energética, eu compro alimentos e vice-versa. O Brasil não tem esgotamento das suas áreas. Tem áreas passíveis de serem utilizadas para fins alimentícios e pode ainda expandir para fins energéticos. Então, se o mundo precisar de energia, a gente pode atender a nossa demanda e produzir para atender a demanda de parte do mundo, sem comprometer as áreas utilizadas para fins alimentícios. Beleza? Agora, existem problemas, porque eu disse que a quantidade de agroquímicos é menor aqui, mas elas são utilizadas. Esses agroquímicos são utilizados. Então, eu percebo a médio e longo prazos impactos pedológicos, solo, hídricos. Esses agroquímicos atingem mananciais, rios, aquíferos, atmosféricos, períodos de queimadas para a colheita, enfim, culminando, acarretando partículas que vão ficar em suspensão na atmosfera, prejudicando sensivelmente a atmosfera. Então, impactos ambientais também são observados, mas nada se compara com os prejuízos que o milho, o girassol ou a beterraba representariam. Beleza? Vamos ficando por aqui e mais à frente a gente avança com atividades complementares. Forte abraço, saudades, saúde, se cuide. Até mais!